Oi, amor. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, Escuta, deixa eu te perguntar uma coisa, minha gata. Qual que é a expectativa hoje pro ringue? O que você tá achando, hein? Eu sou carnívora. Quero saber, apesar de eu adorar uma saladinha, mas sem carne, amor, eu não vivo. Então eu sou do time carnívoro, tá? Você é do time. Mas você não tá aberta a novas oportunidades e novos estilos de vida? Não, assim, vegana jamais, assim como lésbica também não, porque eu não falo do que eu não entendo. Eu provei, eu tentei ficar uma semana sem carne, não deu certo, esquece. Então, assim, eu não consigo virar lésbica. Eu já até pensei, falei, homem, dá tanto trabalho, não rola. Eu gostei muito desse raciocínio, né? Ela misturou a homossexualidade com a questão do consumo de carne. Acho bem interessante isso, Antônia. Muito bom, meu. Eu adoro os pensamentos da Antônia porque eles fazem a gente sair do senso comum, entendeu? Vamos debater consumo de carne, vamos falar de lésbica. Olha só, turma, a discussão hoje vai dar o que falar e o ringue do Morning Show promete. O debate, como nós adiantamos, é entre um vegano e um carnívoro, um churrasqueiro. Para apimentar ainda mais essa conversa, eu vou começar com um dado aqui. No ano passado, o consumo de carne bovina no Brasil atingiu o menor nível em 18 anos. O encarecimento da carne nos últimos anos deixou consequências na alimentação dos brasileiros. Bom, de um lado está o churrasqueiro carnívoro Bruno Panhoca. E do outro, o vegano Ricardo Laurino, a quem a gente agradece e dá uma salva de palmas, porque topar sentar neste sofá aqui para debater isso tem que ser corajoso, certo? Olha aí a salva de palmas. Olha aí, Fê, entrando depois de 5 segundos, que maravilhoso, dando um clima agradável. Glauco, maravilhoso, queridos, Glauco. Tudo bem? Bom, ótimo. Tudo certo? Tudo bem. Vocês já se conheciam ou não? Eu só quero saber quem é o vegano e quem é o churrasqueiro. O vegano foi colocado no meio aqui, né? Tipo, já me colocaram no meio, não tem pra onde eu sair, né? Sei. Pô, tá barbecue ali na... Eu acho que é bem fácil identificar, Fê. É bem fácil. Escuta, vamos começar com um papo leve e descontraído? Vocês topam? Quem come carne pode ser considerado um assassino? Pergunta pra mim isso? Isso. Não, eu não considero, não. Acho que a gente tem uma herança cultural que faz com que as pessoas tenham esse hábito, e o movimento vegano vem exatamente convidar as pessoas a repensarem esse hábito. Então, eu acho muito forte usar esses termos, e eu vejo cada vez mais o movimento vegano tendo essa postura de não ficar apontando o dedo, de não ficar julgando, mas sim trazer as pessoas para uma nova visão, e através dessa nova visão a gente construir um novo hábito. É verdade isso aí que ele falou? Cara, eu acho que é muita verdade, porque assim, eu não me considero um assassino em hipótese alguma, né? Eu me considero um ser que evoluiu, que lutou desde lá do tempo das cavernas para conseguir sobreviver, para conseguir evoluir, para conseguir criar massa encefálica, comendo carne, conseguindo. Eu acho que a principal evolução do ser humano está quando a gente conseguiu plantar e confinar animais, ou seja, trazer os animais para perto, para que a gente pudesse se fixar e deixasse de ser nômade. Então, a partir daí, criou-se a evolução do ser humano para alimentar, para poder sobreviver, né? Se não fosse a pele dos animais, a gente não teria sobrevivido ao frio. Sim. Então, eu acho que assim, a questão do consumo, ele tem que ser consciente, ele tem que ser inteligente, ele não pode ser predatório. Mas, cara, na natureza, na cadeia alimentar, existem os animais carnívoros, existem os animais onívoros e os animais herbívoros. Nós somos onívoros por uma adaptação. Então, eu acho que esse é um ponto muito interessante da gente sempre tentar posicionar todo mundo para ver que, assim, eu não sou carnívoro. Eu sou onívoro. Sim. Eu como tudo. Não, eu como tudo. Não, você é carnívoro, Você come de tudo. Eu como de tudo. Eu como de tudo, né? Eu me alimento bem. E tem uma coisa que eu acho que é fundamental pra gente começar a discussão, que é a seguinte: nós somos a única espécie animal que sente prazer ao se alimentar. Olha. O resto come por sobrevivência. Pega o seu cachorro na sua casa. Mas eu quero fazer uma pergunta pra você. Você tá falando muito, Panhoca. Tá bom, vou me controlar. Vocês deram o microfone na minha mão, pô. Você tá falando demais. Já era pra falar que carne faz bem pra saúde. Não, porcaria. Ó, eu vou te falar uma coisa. Vamos lá. Uma peça de picanha. É um cadáver ou é proteína? Não, uma peça de picanha, primeiro, quando as pessoas falam isso é proteína, é um equívoco absurdo, né? Concordo. Porque carne é carne, ela tem proteína, assim como vários alimentos vegetais têm proteína. Aliás, esse é um grande equívoco
que muita gente tem achando que o vegano não vai ter proteína. Esse é um equívoco absurdo. Aliás, veganismo nem é sobre comida. A gente poderia até falar sobre isso. É sobre o quê? Veganismo é sobre o nosso respeito em relação aos animais. De forma geral, todo mundo aqui e as pessoas acreditam que os animais não merecem ser explorados, serem tratados com crueldade e serem mortos. Isso todo mundo, mas ninguém ele já defenderia. Acabou de falar aqui que ele come de tudo. Sim, mas eu estou comentando que é o que é a base do veganismo. Não, você está dizendo que o Panhoca é um cara que, desrespeita todas essas regras que você está dizendo. Pelo contrário. Mas isso não é regra. Mas isso não é regra, né? Isso também é um equívoco, não é regra. Isso são valores. Todo mundo aqui, eu acredito que se eu perguntar, você é a favor de crueldade, de morte, exploração contra animais? Não. Alguém fala, eu sou a favor? Não, ninguém é. A questão é que a gente tem uma herança cultural que faz com que a gente não perceba que alguns hábitos, e tudo que ele falou são hábitos que foram desenvolvidos. Deixa eu só terminar isso. São hábitos que foram desenvolvidos e a gente defende porque, como herança cultural, a gente faz isso. Porém, algumas coisas que o Bruno falou é bem interessante, porque são argumentos que vão a favor do veganismo. Como assim, Ricardo? Vamos lá. Eu ouvi aqui, há 2 minutos atrás, a gente falando de tecnologia para melhorar o cabelo e tudo mais. O que significa isso? Veneno de cobra, maravilhoso para colocar na carne. O que significa isso, se não o desenvolvimento da nossa sociedade? Claro. Estica o bife. A gente cresceu numa época, né? O homem pré-histórico, ele acendia fogueira e por ali ele ficava e tinha que ficar e se defendia. Quando conseguia uma presa num período específico, era uma festa e tudo mais. Cara, hoje a gente não vive mais isso. Hoje a gente tem a plena condição de entrar num supermercado e fazer novas escolhas, independente do que aconteceu lá. Porque eu posso citar inúmeras coisas que aconteceram no passado que nos trouxeram até aqui, que não faz mais sentido para nós. A carne é um fator essencial para a vida do ser humano, não é? Eu não sou médico, né? Eu sou churrasqueiro. Então, assim, eu acredito que sim, né? Eu acho que a gente tem... Mas como um bom churrasqueiro, você deveria saber se é ou não. Mas sabe o que eu mais gosto na carne? Ele acabou de falar uma palavra sensacional. Festa. Você não comemora o título do seu time com salada, você não comemora o nascimento do seu filho com sushi. Com grão de bico. Com grão de bico. Você comemora com churrasco. Não é vegano, bro. Sushi não é vegano. Né? Então, assim, o grande barato da carne hoje é que ela é sempre ligada ao momento de celebração. Eu sou contra o sofrimento animal por um grande motivo. O animal que sofre dá carne ruim. Eu não gosto de carne ruim. Tá? O animal que sofre dá carne ruim. Então eu gosto de um animal que é bem tratado no pasto, que é bem tratado no confinamento. Vai matando aos pouquinhos, né? Não, mata de uma vez muito rápido, ele nem percebe. Isso é muito incoerente, Panhoca. Eu não sou incoerente. Eu gosto de carne. Eu gosto dessa celebração. Eu gosto, assim, a carne é ligada a momentos festivos e não só no Brasil. Assim, em qualquer lugar do mundo você tem a cultura de comer carne em momentos festivos, né? Até na Índia, que é um país radical e na questão de não consumir. Na vaca, né? A vaca é sagrada. Mas assim, uma festa indiana faz o quê? Cordeiro. Ou seja, o consumo de animais está diretamente ligado tanto à evolução do ser humano como à construção do cérebro, à aquisição de nutrientes, né? Por exemplo, ômega 3. Ômega 3 você não vai achar em vegetais. Você vai precisar suplementar se você for vegano. Não, você acha na linhaça. Mas óleo de linhaça. Pô, a linhaça é maravilhosa. Óleo de linhaça. Uma colher por dia só você já tem. Entrando nisso que ele falou, você tem um país onde a gente tem muita pobreza ainda, muito déficit nutritivo de pessoas que são mais pobres. E para você conseguir suprir todas as necessidades nutritivas comendo apenas vegetais e frutas, verduras, você precisa comer muito mais, porque na carne e na proteína animal você tem uma concentração muito maior desses itens. Você não acha que ia piorar a situação dos mais pobres, deixando eles com déficit nutritivo ainda maior caso a gente parasse de consumir carne? Muito boa essa pergunta, porque ela traz 2 outros pontos que eu acho bem legal que você falou. Primeiro, que quando a gente fala num país onde a gente tem pessoas que não sabem o que vão comer, é até uma insensibilidade a gente ficar impondo situações. Eu acho que não é nem questão de imposição, mas eu acho que a questão não é as pessoas que não têm o que comer. Porque a gente precisa trabalhar para um país que atenda e as pessoas possam sim ter opções de escolha e se alimentarem bem, serem nutricionalmente saudáveis e tudo mais. A questão é que aí repousa um equívoco.
para se alimentar um animal que hoje vai para a mesa das pessoas, a gente tem o modelo mais ineficiente de produção de alimento. Os cálculos, e não são cálculos de veganos, você pega qualquer instituição que lida com a produção de produtos de origem animal, a cada 10 calorias que os animais comem, e diferente do que as pessoas pensam, eles não comem pasto, não. Alguns sim, a gente tem, aqui no Brasil até é maior essa quantidade, mas mesmo os animais no pasto, na hora do abate, eles consomem ração. Eles também, em épocas em que o pasto não é tão volumoso, eles também comem ração, mas você tem frangos, bilhões de frangos vivendo amontoados, comendo ração, você tem os porcos comendo ração, e o cálculo é que a cada 10 calorias que esses animais consomem, você tem de 1 a 3 calorias apenas que retorna no prato das pessoas. Por quê? Porque o animal precisa viver. O animal gasta caloria, ele gasta energia. E isso faz com que esse modelo, ao invés de ser negativo, ele seria um modelo positivo se a gente alterasse. Não, a questão é que esses animais, eles não deveriam nem estar ali. A gente cria de forma... Porque é uma forma de multiplicar os animais. Mas na natureza eles nem existiriam. São bichos que não sabem se defender e que foram criados exatamente para isso. Exato. Por isso que eles existem. E você pode ter uma relação humana com eles e ao mesmo tempo consumir carne. Não, mas a relação humana baseada no seu conceito do que é ser humano em relação ao trato com o animal. Sim, por exemplo... na natureza não existe isso. Animal dominante, animal predador. Nós somos isso, não, né? Mas olha... Nós somos isso. Essa é uma característica, gente... Mas isso não significa que você vai morder ele, né? De jeito nenhum. Essa é uma característica... Carne humana tem gosto horrível. Essa é uma característica muito fácil da gente questionar. Vocês estão levantando como centro da característica humana, que o ser humano, ele vai lá e ele é predador. Não, o ser humano, a principal característica dele é o ato de questionar aquilo que ele herda como informações. Nós só estamos aqui, a gente só desenvolveu a nossa sociedade, não por causa da característica de ter comido carne, ou existem inúmeras teorias que mostram que não foi isso. E são teorias que demonstram e outras que demonstram, exato. Mas a principal característica não foi nenhuma dessa. Foi a nossa capacidade de questionar e fazer novas escolhas. É disso que se trata. Mas, Ricardo, você sabe que eu acho que em toda essa história, o que pelo menos me incomoda absurdamente é gente querendo ditar regra nas nossas vidas. Isso é uma coisa que me incomoda. Concordo. Então, por exemplo, eu já recebi ataques nas redes sociais, que eu gosto muito de carne, gosto de fazer um churras e tal, mas eu já recebi vários ataques nas redes sociais da comunidade vegana, uma parcela mais radicalizada dessa comunidade, a gente não pode generalizar, mas existe, dizendo que eu era um assassino. Dizendo que, eu contribuía justamente para a morte dos animais e que eu estava dentro de todo um ecossistema e tal, para isso e tal. E aí eu fico pensando o seguinte, cara, se você é vegano, se você só quer comer planta, folhas, pega a folha, engole e toca a tua vida. Frugívero. Não tem problema. O que eu não gosto é os caras quererem se meter nas nossas vidas, assim, e de um lado e de outro. Por exemplo, do outro lado, o cara chegando e falando, você tem que comer carne. Por quê? Deixa o cara. Se o cara quer se satisfaz com planta, seja feliz com planta, entendeu? E acabou. E tem um motivo muito mais legal pra gente. Eu sou muito a favor do vegetariano e do vegano. Porque todo vegetariano e todo vegano, ele tem, no mínimo, inteligência e um nível de informação acima da média da população. Se esse cara resolver comer carne, ele vai querer comer aquela carne que a gente adora, especial. Vegano, ou seja, ele vai encarecer o nosso produto. Então, cara, continue o trabalho. Eu sou muito a favor do veganismo, do vegetarianismo, porque eles vão encarecer o produto carne pra gente. Então, deixa do jeito que tá legal. Só assim, só não enche o saco, realmente, o que você falou. Eu e a Antônia, a gente acredita numa tese. Não sei se vocês já ouviram falar da tese da cadeia alimentar. Um come o outro. Eu gosto sempre disso. Eu gosto. Certo, Antoninha? A vida é isso que a gente acredita. Eu gosto gente, disso. Mas depois quando eu fui fazer a comparação, vocês não me deixam completar e eu fico parecendo uma doida nesse programa. O que eu quis dizer é o seguinte, duas coisas impossíveis de eu me transformar. É numa vegana e numa lésbica, não por nada. Porque eu já experimentei e não gosto. Só isso, entendeu? Então, assim, vamos voltar aqui. Olha, eu cresci nos... Gente, meu avô matava a cada 15 dias uma vaca, né? Matava um boi. E aí reunia a família inteira.
Mas eu nunca assisti, eu tenho horror, e essa história aqui tá me deixando meio bad, porque a gente só quer chegar na churrascaria, eu nem sei muito de churrascaria, mas a gente só quer chegar no churrasco e comer, a gente não quer ficar pensando que mataram um bicho, é muito chato essa discussão. Entendeu? É muito chato. E o fato de eu não conseguir sobreviver só com legumes, e nessa casa, olha, brócolis e cenoura nessa casa, vocês não estão entendendo. Tanto eu quanto as crianças, a gente ama salada. A gente consome também, mas não consegue ficar sem carne. Eu acho que é realmente da cultura do brasileiro. Agora, eu preciso dizer que eu olho para o pandoca. Panhoca. Padaria. O sobrenome dele lembra pão e ele é o Vicente Sabrosa. Então, é muito contraditório isso aí, Panhoca. Não. Tem que ter bom senso. Eu acho que o bom senso é o que leva a nossa vida, né? Por exemplo, hoje é segunda-feira do quê? Como assim? Tem a campanha, a campanha, né? Segunda sem carne. Não, tem a campanha Segunda Sem Carne. Eu criei uma nova, que é a Segunda Sem Chato. Cada um come o que quiser, ninguém dá palpite no prato do outro. Você tá chamando ele de chato? Não. Tô falando chato é quem dá palpite. Antes do Ricardo poder concluir, eu vou para um rápido intervalo comercial. Para você que nos acompanha pelo rádio, são 11 horas e 35 minutos. Tá começando a ficar bom esse negócio. Então ele é um puta chato, é isso? Fica à vontade. É vegana? Água. Dizem. Agora, te atenderam com uma maquiagem vegana? Porque isso é importante. Não usei maquiagem. Que bafão, meu. Absurdo. Eu não usei a maquiagem. Pode banana. Como é que é ser acusado de ser chato? Eu tive até dificuldade de falar. Não tá no ar ou tá? Eu não sei. Estamos no ar. Tá no ar. Na televisão, no YouTube, então para milhares de pessoas. Não, legal. Eu acho que se a gente olhar de uma forma rasa, dá a impressão que o vegano é chato. Mas o não vegano é muito mais chato. Você acha? Muito mais. Eu vou explicar por quê. Porque o não vegano não percebe que a sociedade que a gente vive é assim. Eu quando era... E eu entendo tudo isso que vocês estão falando. Eu adorava, eu era o churrasqueiro, eu falava que não tinha jeito, que era uma doideira. Então, assim, eu entendo muito bem esses argumentos e essa sensação. Mas o fato é que uma criança para de comer carne, o pai fala, não pode, você vai ficar doente. A mãe fica desesperada. O médico diz que, é um problema. Você liga a TV, é propaganda o tempo inteiro de carne e enganosa, né? Porque aí mostra os animais felizes, aquela visão de que eles estão até agradecidos pelo que a gente faz, né? Para se ter uma ideia, são mais de 1 trilhão de animais que são explorados e mortos anualmente pelo ser humano. 1 trilhão, essa ideia de que os animais são bem tratados e tal. Aí vai ficar Mas eu acho assim, vocês dois... Mas só completar aí. Por favor. É algo contínuo. Então, quando a gente vem e propõe uma segunda sem carne, quando a gente fala, cara, repensa, você também pode e tal, de repente você virou o chato, o cara que, assim, tem pessoas chatas, mas isso é ser humano. Tem vegano chato, tem não vegano chato. Isso aí não é uma questão, uma característica do movimento vegano, né? Eu acho assim, vocês dois estão com um pouco de dedos nesse debate. Isso é uma coisa que me incomoda, não é, Antônia? Isso me incomoda bastante. Porque no final das contas, no final da história, são duas pessoas que se odeiam, certo? Vamos colocar aqui com clareza a situação. São pessoas que se odeiam, são pessoas que se acusam brutalmente de questões assim intensas. E assim, eu acho, cá entre nós, que vocês estão todos, vocês dois estão meio preocupados, assim. Aqui vocês podem falar. Coloca pra fora o que você tá sentindo desse cara, Panhoca. Olha na câmera e fala. Assim, o que eu tô falando é só a verdade, né? Eu não preciso bater em ninguém pra colocar o meu ponto, né? O meu ponto é, eu gosto de carne, eu vivo de vender carne, né? De trabalhar com carne, eu vivo de consultoria, de cursos, de eventos. Agora... Não, tá muito, eu não vou ficar discutindo com uma coisa que, assim, ela é pequena. Quer ver um negócio que é muito interessante? Eu fui publicitário por 20 anos. E a agência de publicidade é um território muito fértil para essas modas, né? Ele vai falar que veganismo não é moda, e assim, mas tá na moda. Não é, mas tá. Chamou, né? De moda, hein? Tá na moda ser vegano. Agora, você pega os meus amigos publicitários... Mas é moda ou qualidade de vida? Depende do que você... Pra mim, não é qualidade. Qualidade de vida é comer picanha. Não é nenhum dos dois nesse sentido, né? Não é, porque assim...
Como você falou, eu não vejo problema de ser moda. Os Beatles foram moda e mudaram a música, então não vejo problema nenhum em ser moda, porque a questão é se tem conteúdo, né? Pior o que é que eu se não debate, gosto de né? Beatles. É isso que se fala, não. Aí nesse sentido, eu acho que até o gosto musical. Aí não é culpa minha também. Deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio. São 11h39 para vocês chegarem agora. Nós estamos num debate aqui. Ring Morning Show nesta segunda-feira com um carnívoro e um vegano. Beatles aí, ó. Tá comigo, né? Peraí. Aí, ó, tá vendo aí, ó. Vamos alinhar-se Beatles, pô. Onde nós estávamos mesmo? Tava comentando isso. Beatles é chato. É chato. Não é chato. É muito bom. Um cara, quando ele se torna vegano ou vegetariano, a primeira coisa que ele faz, textão. Ele vai lá no Instagram, no Facebook, ele bota foto, ele bota vídeo, ele bota aquele documentário que mostra a vaca morrendo. O Ricardo assim com a cabeça, é verdade. Ele escreve um puta de um textão, mas ele se converteu, né? Ele só falta colocar uma foto da vaca escrito assim, minha mãe. Ele bota um textão gigante. Só que, assim, eu não sei qual é esse índice, eu juro que eu procurei, mas eu não achei esse índice. Que, assim, eu conheço, né? E aí eu vou falar do meu círculo pessoal, que é ridículo, pequeno, perto do Globo, mas muita gente volta a comer carne. Sente falta, seja por razões psicológicas, físicas ou sociais. Passa uma temporada vegana e depois volta. Quando ele volta quietinho. Ele não faz textão pra falar, ó, vegano não presta, é um negócio, não sei o quê. Ele volta quietinho porque ele tem vergonha daquilo que ele fez. Eu tenho um grande amigo que eu fiz um churrasco pra ele num domingo e na segunda ele virou vegano. Meu churrasco deve ser uma porcaria, né? Só que aí, depois no evento ele apareceu, faz um hambúrguer pra mim. Eu falei, você? Cara, não deu pra ficar sem carne. Eu falei, enquanto você não fizer um textão de volta, eu não vou te servir, não. Né? Então, eu acho que esse é o negócio. É moda, é legal, tá na moda ser vegano, ok. Continuem, por favor, para não subir o preço da carne. Mas, por favor, eu acho que o amigo da linhaça ficou bravo, hein? É porque assim, é que se entra em alguns cenários que não fazem muito sentido para o próprio movimento, né? Então, assim, quando a gente vai debater isso, às vezes as coisas vão saindo e as pessoas não percebem que está se escapando do assunto. O que acontece é que sim, existe uma pressão social, e eu comentei aqui que é incrível, você vira vegano, primo falando isso, tia falando isso. Não é não é na questão da carne só. O vegano não usa seda, porque fala do bicho da seda. Porque daí o bicho da seda. É que assim, já é demais. É que a postura é que a ideia do veganismo, eu volto a dizer, a ideia do veganismo é maior do que o consumo. O consumo de carne, o consumo só pra, a consequência. Mas é celulose. É a consequência, né? Então o que a gente... Deixa ele falar. Que graça, não. Que graça. Falando, Desculpa, falando Ricardo. que não dá pra vegano sofre. Aqui é complexo. Vocês estão vendo, ó. Vocês estão querendo dizer que vegano é chato, e a gente sofre. Mas então, bom, o que acontece é que o veganismo é uma postura de amplo respeito aos animais. Todo o restante é uma consequência. Então a gente busca, numa sociedade que é difícil, porque quando a gente fala isso, a gente fala, mas os medicamentos são testados em animais, você usa medicamento, então você vive uma mentira. Não, é exatamente isso. A gente busca um questionamento para que a sociedade mude. Mas e que a gente curta, que a gente faça tudo, mas sem explorar animal. Eu entendo o que você está falando. Eu só quero deixar as coisas claras aqui. No momento em que você, por exemplo, diz que o veganismo ele é um movimento que prega o respeito aos animais, significa que quem está comendo carne não está respeitando. Certo? Não é só os animais, é todo ser vivo. Então, por exemplo, a questão é assim, vamos pensar em quem está lá consumindo não pensa nesse cara ao seu lado. Esquece ele é bonzinho. Esse cara é tipo a Malévola. Esse cara é perigosíssimo. Agora, pensa no cara que está consumindo. O que você está dizendo é, o cara que está consumindo carne, ele não respeita os animais. A gente tem uma herança cultural, então não dá para eu acusar de que é uma pessoa, como você perguntou logo de cara, um assassino. Não dá pra gente impor isso, né? Jogar isso pra pessoa, porque a gente herdou essa. Eu vivi isso, eu não posso me achar que eu era um assassino, que eu não. Não, eu tinha uma visão. Assassino em desconstrução. É um carnívoro em desconstrução. Eu acho que eu acho que a questão é que entrar nessa seara, e seara não a marca, né? Já que a gente tá falando disso.
não entrar nesse aspecto, porque senão a gente vai pro acusar, você é mau, eu sou bom. Não é essa a questão. Posso fazer mais uma pergunta? Claro, é sobre linhaça? Não é sobre linhaça. Aliás, eu como linhaça, mas não gosto tanto. Agora, a questão que eu queria colocar para você é a seguinte: é muito do ser humano de olhar para os animais e transmitir para eles a dignidade que nós enxergamos entre nós seres humanos e querer proteger os animais, dar uma qualidade de vida maior, etc. Isso é muito humano. Agora, eu queria te perguntar, na natureza, se a gente soltar uma vaca no meio da savana, o que vai acontecer com ela? Eu acho que nenhum ser humano vai matar ela na savana. Mas um leão vai leão vai. Ou seja, é da natureza um animal se alimentar do outro. Sim. Não é melhor a gente deixar de negar a natureza, tratar esses animais com dignidade, fazer um consumo justo e com respeito do que você querer negar a natureza e querer impor para a sociedade que ela não pode consumir carne? Tá, vamos lá. Não vamos falar em impor, né? É bom. Vamos falar em impor porque, como eu disse, impor é o inverso que acontece. Hambúrguer é de carne. Hambúrguer de ervilha é uma maçaroca. Deixa ele responder. Deixa eu responder isso. Vamos pegar o leão como base do nosso modelo para seguir. O leão, esse leão, depois de ele comer a vaca, ele vai encontrar um outro leão, líder de um bando, e ele vai lá e mata esse líder para tomar conta daquele bando. E mata todos os filhotes daquele leão que era o líder. Sim. Você vai seguir esse padrão de exemplo do leão? Nós, seres humanos, ocupamos um patamar moral acima dos animais. Então, os animais só são protegidos porque nós, seres humanos, somos diferentes. Não, a pergunta é outra. Estou dizendo, você usou o leão como o seu modelo ético de atitude. Não sei como meu modelo é ético. Qual que é o modelo do leão? Eu só estou mostrando que os seres humanos consomem a carne animal, a proteína animal, mas eles dão um tratamento melhor para o animal do que a natureza dá. Mas não precisava. Porque nós somos superiores. Por que não precisava? Porque não precisa. Então o mais pobre que já tem déficit nutritivo vai passar fome porque você coloca um bicho da seda no mesmo patamar moral de um ser humano? Não, eu não estou comparando um com o outro. Eu estou dizendo que a gente pode ter uma atitude de respeito com esses animais. Eu gosto independente de ser o bicho da seda ou se for a vaca, se for o cachorro. Mas não é disso que está se falando. Nós não estamos pondo o ser humano para baixo. Você acha que um animal tem o mesmo nível de consciência e autoconhecimento que um ser humano? Bom, a ciência tem a Declaração de Cambridge de 2012, que inclusive Stephen Hawking assinou. Foi uma reunião de cientistas que determinaram que os animais são sencientes. A senciência mostra que eles têm capacidade de sofrer, lutam por suas vidas, se relacionam. Então, os animais têm características muito mais próximas dos humanos do que diferentes. Agora, como eu mesmo disse aqui, nós temos a capacidade de fazer escolhas, de questionar, de mudar aquilo que nos é entregue de gerações em gerações. Turma, então, essa é a deixa eu abrir para a Antônia aqui que ela havia pedido. Obrigado. Ricardo, meu amor, eu sou uma pessoa muito coerente, tá? Só para te dizer que esse menino, esse bebezinho que tá aí do seu lado, ele come leitoa a pururuca. Eu como mesmo. Não é o Visconde, não. É o bebê aí do lado. Ele tá debatendo com você. Ele come leitoa a pururuca. Isso aí eu já não faço. Com molho de jabuticaba. Então, você, Ricardo, eu estou aqui para apaziguar esse negócio aí, esse debate. Eu só preciso te fazer uma pergunta. Eu acho que que não me cheira muito bem a coisa do vegano, é porque o vegano é hipócrita. Tem umas famosas aí que elas se dizem veganas e brigam pela causa, mas o carrinho delas, os bancos, são todos de couro. O que você tem a dizer a respeito disso? Muito bom, também faço essa separação, né? Aí você está comentando que existem pessoas hipócritas, né? E eu acho que todo mundo, em algum momento, acaba passando por situações em que alguém pode ir lá e falar: você foi hipócrita nisso, tal. Eu não tenho muito costume de apontar o dedo, eu acho que isso só leva a gente para um ambiente negativo. Então, assim, eu fico muito feliz que cada vez mais as empresas estão lançando couros sintéticos, né? Então, a gente tem várias marcas lançando e cada vez mais a gente vê isso crescendo. A questão é que, como eu disse, eu vou sempre reforçar, nós estamos em um contexto de sociedade que, para onde você olha, tem exploração animal. E a gente, o movimento vegano, traz esse questionamento para a gente mudar. Então, o que eu diria para essa garota que tem o carro de banco de couro é que escolha... Garota é velha e famosa. Que escolha um carro que não tenha banco de couros, que faça escolhas que não tenham relação com exploração e crueldade você está muito quieto. Animais. Você recebeu ataques e ofensas assim gratuitas me deu bronca no e ainda começo, tá quieto. Falou que eu estava falando muito, eu tô retraído aqui. Você quer ver? Eu tenho uma atitude vegana. Durante a pandemia, naqueles primeiros 15 dias que a gente não sabia o que ia acontecer, eu fiquei trancado em casa.
E aí chegou uma hora, eu tava na sala da minha casa, andando em círculo, em volta da mesa, assim. Falei, com cara, fome. tô parecendo... Não, eu parecendo aqueles leão de jaula. E eu falei, cara, é isso que o bicho sente lá no zoológico, né? Então eu decidi, pra mim, que eu não vou mais em zoológico e em aquário. Não vou mais. Porque eu senti na pele aquilo. Agora, eu não vou pra frente do zoológico e do aquário levantar a plaquinha, não entra, é crueldade. Cara, é uma atitude minha, eu tomei, decidi. Agora, eu visito fazendas, eu visito frigoríficos, eu vejo tudo. E eu não vejo naqueles animais esse sofrimento todo, né? Pensa que um animal, hoje, o animal irracional, ele busca o quê? Ele busca comida, sobrevivência e conforto. Cara, o que a gente dá para esses animais hoje, seja uma vaca, um boi, um porco, é alimento na boca, sobrevivência. Ele tá felizão, cara. Ele não tranquila. Tá puto. E uma morte tranquila. Ele tá feliz, Ricardo? Não, por favor, gente. Vai lá. Vai visitar. É o que eu falei. Eu vou. Abre as portas. Mostrem como é o transporte. A gente tem agora, inclusive, um debate sobre transporte de animais marítimos. Sou contra também. Fica lá. É o que eu digo. Mas peraí, você não vai no aquário e mata os caras? Gente, no fundo, qual a coerência todo mundo disso, concorda. É que a gente não consegue aplicar. Não sofre. Eu vi que não sofre tanto. Agora, esse negócio do transporte marítimo eu sou contra, mas por razões econômicas. Não, mas a gente tá mandando boi vivo pra fora e tá perdendo dinheiro. Mas porque a indústria devia processar essa carne e mandar pra fora ganhando mais dinheiro. Por partes. Mano Ferreira pediu antes. Eu queria entender qual que seria o ideal na relação entre a sociedade e os animais na sua visão. Então, sei lá, hipismo, por exemplo, onde tem lá o uso do cavalo para o esporte. Esse tipo de coisa também é uma exploração indevida? Ou, sei lá, vaquejada, vários esportes que usam animais. Qual é a sua visão sobre isso? Nós somos, né, a visão nossa é que são, não é um esporte para o animal, é um esporte para a pessoa, né? Então você está explorando o animal não estaria ali de forma natural, né? Eu conheço pessoas que montavam, né? Inclusive ela, conversando ontem mesmo com ela, uma pessoa sensacional, que tem cavalo, mas tem cavalo que ela não monta no cavalo e ela simplesmente mantém uma relação de respeito. O cavalo fica no espaço dele, ela anda, passeia com ele, mas não monta. E ela já montou, ela já foi de hipismo, ela já fez tudo isso. Ou seja, a ideia é exatamente essa. Parece estranho, mas parece muito estranho, já é mas quando a gente tipo de agressão, então? Então, a gente pode pensar que, mas isso é um absurdo. Eu acho que a gente está num nível, né, de exploração tão absurda contra os animais e cresceu tanto, apesar do movimento vegano ter crescido, o outro lado também cresceu, porque o que acontece? Busca-se produção cada vez mais, então hoje a gente tem os mamíferos que são utilizados para consumo e para uso humano, se você reunir todos eles, são 11 vezes mais o peso de todos os outros animais soltos na natureza. 11 vezes mais. Então, tudo isso que a gente faz, essa ideia de que eles estão bem e tal, é exploração, é contínua produção, e esses animais de esportes e tal, eles acabam sendo, digamos assim, um ponto específico ali. Mas que você chama de exploração, eu acho que é cuidado. Na verdade, a vida desses animais seria muito pior na natureza. Eles nem existiriam esses animais. Exato, eles seriam extintos. E você acha que é melhor? Não seriam extintos. Então você quer a extinção dos animais? Não, você está pondo palavras na minha boca que não é. Então, não é extinção. Nós teríamos animais... Vou te fazer uma pergunta. Você então acha que seria melhor a gente acabar com todas as florestas e pôr pasto para cuidar dos animais? Não, mas espera um pouco. Mas não tem nada a ver com isso. É o que você está dizendo. Os animais na floresta estão melhores do que um porco preso na granja? O porco que é criado na granja, ele tem alimento todo dia, tem qualidade de vida. Você acha melhor do que na floresta? A criação de uma vaca para fazer a carne wagyu. Os caras dão cerveja pra vaca, colocam música clássica pra vaca ouvir. E a vaca quer cerveja. Aí você vai me dizer que a vida dela estaria melhor sem o ser humano? A vaca quer cerveja. Eu vou começar a tomar cerveja, então. O ser humano... Ouve música clássica, Felipe Campos. Isso é só formas de exploração. Eu já visitei em Barretos. Olha, eu já visitei em Barretos como que eles fazem pra criar os bois que participam dos rodeios. A qualidade de tratamento que eles dão pra esses bois, irmão, é melhor do que muito ser humano tem. Aí você me dizer que é exploração? Na verdade, não é exploração, é cuidado. Os animais, eles não servem porque não ocupam o mesmo patamar moral que um ser humano, e ao mesmo tempo nós damos cuidado pra eles. Isso é arbitrário, né? A gente já fez isso. É arbitrário. É óbvio que a diferença da consciência de um animal, ou de um bicho da seda, é diferente da consciência de um ser humano. Mas óbvio. Mas isso não é uma comparação. Você está comparando algo que não precisa ser comparado. O cuidado
cuidado com o animal é arbitrário, então. Porque o ser humano que escolhe cuidar do animal. Porque nós transmitimos a nossa dignidade para os animais. Não tem dignidade nessa transmissão. O que você chama de exploração, na verdade, é exatamente o cuidado que nós transmitimos. Não é cuidado. Exploração não significa o que você está dizendo. Exploração é exatamente o que a gente faz. A gente mantém animais presos, mantém animais fora do modelo natural de vida deles. Que seria pior. Forçamos, na sua interpretação, vai falar com o biólogo. Mas esses bois são modificados, eles são modificados, são animais que, inclusive, por exemplo, se você pegar um frango e ele não ser abatido, esses frangos crescem tanto que eles mal conseguem andar hoje. São milhões deles. Comer frango, mas, gente, vai ter frango vestido de CET na Paulista. Não vai ter frango, isso é um equívoco. Gente, isso é um equívoco. Que equívoco? Quando que o frango viveu Imagina a quantidade de frango. Mas a gente que força o nascimento deles. Deixa eu te falar uma coisa. Felipe, deixa eu só fazer uma pergunta pra você. Não quero extinção. Os animais... Quem é o churrasqueiro desse sofá? É o Pavanato ou o Panhoca? Só pra dúvida é o Pavanato. Ele tem mais cara de churrasqueiro. Mais cara de churrasqueiro. Não, a argumentação... Coisa, desde quando eu nasci... Não vai perguntar pro Ricardo, meu. Eu pergunto pra quem? Não, pergunta pro Panhoca. Não, pode perguntar pra ele. Desde quando eu nasci, eu pergunto pra qualquer um, nenhum dos dois tá sabendo responder. Olha só. Tô brincando, tá? Mas, desde quando eu nasci, eu sempre ouvi dizer que a baleia está em extinção. Eu só vejo baleia no mar, entendeu? E aí, me conta uma coisa. Quem é que consome carne de baleia? E aí, o que a gente faz com os bois, entendeu? Porque eu vejo muito mais proliferar. Antônia, me ajuda. Que é isso? Ficou confuso. Que isso, Antônia? Me ajuda, meu. O que está acontecendo aqui? Mas é verdade. Do que você está falando, querido? Da extinção das baleias. Mas você está querendo comparar com o boi? Baleia. Não, espera. Lógico que come. É que você também não entendeu minha linha de raciocínio até agora. Não, ninguém entendeu. Então, se come baleia, sim. Come baleia? Se come baleia, sim. Só em alguns países, Em alguns países se consome a carne de baleia. Turma, deixa eu agradecer quem nos acompanhou através do rádio. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta amanhã e você consegue verificar esse debate completinho no YouTube. Gente, perdão aí pela pergunta. São 11h56. Jovem Pan, jornalismo independente. Turma, o que eu faço aqui? Não sei. Vamos falar das baleias. Comentar sobre isso, porque ficou um equívoco muito grande em relação a que os animais estão... Olha, por exemplo, a indústria leiteira, a vaca na natureza, não essa vaca que modificaram, a vaca natureza, no seu ambiente e tudo mais, ela produziria em torno de 5, 7 litros de leite por dia. A indústria diz que uma vaca, quando está saudável, quando está bem, quando está sendo bem tratada, ela consegue produzir até 100 litros de leite. Aqui, ó, o Brasil... É uma maravilha. Para quem alimenta. Tem a visão de exploração do animal. Então, tudo isso que você está dizendo é exatamente o inverso daquilo Deixa eu fazer uma pergunta. Que se reconhece. De onça. Não se vira comida de onça. A nossa natureza, as florestas, a savana, elas têm um equilíbrio natural, a não ser que você queira ir lá e falar, acaba com tudo. Acaba com tudo. Peraí que você vai trazer a baleia, calma. Porque senão vai ficar um equívoco eu crasso, quero entender de vocês o seguinte, uma dúvida que eu tenho. Como é que um atleta profissional consegue ter alta performance sem proteína animal? Ah, não, isso é fácil porque tem suplementação, né? Só com suplementação. suplementação Pra cacete, assim. Um atleta de ponta. Ele, cara. Não. Você tá do lado assim, eu sei que a proteína, é fundamental. Mais pra virar vegano do que... Não, eu tenho bom senso, assim. Por exemplo, tem tenistas famosos, o Djokovic é vegano, não é isso? Então, o cara é o número 1 do mundo, beleza. Só que, é o maior da história. Só que esse cara, ele tem uma grana e um staff por trás dele para suplementar e manter tudo isso, que os 8 bilhões de seres humanos que existem no mundo não tem. Né? Mas o Nadal tem. O Nadal tem também, o Federer tem. Todos eles têm também, todos suplementam. Eu acho uma hipocrisia, muitas vezes, o discurso dos veganos, porque eles estão mais preocupados com os animais do que com os seres humanos. Não. Tanto é que a maioria dos veganos que eu conheço são abortistas. Ou seja, não estão preocupados com a vida humana. Na concepção... Aí você tá jogando para outro lugar. Ele foi buscar para outro lugar. Eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Um mete a baleia, o outro mete o aborto. Vamos lá. Vocês estão brincando comigo. E a outra bota lésbica. Só pra não ficar... Isso é papo de louco. Só falta o Paulo Matias entrar no açougue agora. Espera só um momento. Não, claro. Só falta o Paulo Matias entrar no açougue agora e falar, me dá 2 quilos de teta de baleia.
Mas de vaca é bom. Bom, mas, vamos ser, só para não ficar esse equívoco crasso, né? Tem veganos que são a favor, tem veganos que são contra. Tem nada a ver com o veganismo. Escuta, isso.